Profit Shifting, você já ouviu esse termo, sabe o que é, do que se trata? Se você ainda não sabe, então fica aí que depois da vinheta a gente te conta um pouco mais. Fala galera, tudo bem? Eu sou o Gabriel. Eu sou o Bruno. E estamos aqui hoje para conversar um pouquinho sobre Profit Shifting, uma estratégia contábil muito interessante para você usar na sua empresa com empresas do exterior. Mas antes disso, já quero pedir que você deixe aqui o seu like nesse vídeo, porque é um conteúdo difícil de achar em português. Procuramos outros vídeos para estudar, então esse vídeo já merece o seu like. E deixa aqui nos comentários o que você achou, se você já ouviu falar, se não, o que você acha disso aí também. Conta aqui pra gente nos comentários. Não esquece de ir no seu agregador de podcast aí, procurar por FacilityCast. Tem muito conteúdo para você ouvir aí enquanto você viaja, malha, faz o que você quiser. Tem bastante conteúdo interessante aí também. Dito isso, Brunão, vamos lá pro Profit Shifting. Profit Shifting, que nome é chique, né? Não, nome chique, é de comer, é o que esse negócio. O que é o Profit Shifting, Brunão? Profit Shifting, vamos lá. Na tradução literal ali, né, do inglês para o português, seria algo como transferência de lucros. Então, é uma estratégia do qual empresas se utilizam para transferir lucros que, em tese, seriam tributados a maior dentro do seu país sede para um país que tem ali um benefício tributário e aí ele vai pagar menos impostos do que pagaria ali no país sede. Ou aqueles países de sistema tributário mais favorecido. Exatamente, mais favorecido. E aí se utiliza muito dessa estratégia, extremamente polêmica, a gente vai conversar aqui, mas até hoje uma estratégia legal, então é legalizada. E para deixar claro, não é paraíso fiscal. Não é paraíso, não é sonegação, enfim, nada disso, mas é uma estratégia bem polêmica que principalmente as big techs hoje se utilizam para diminuir tributação. Exatamente. E como é que funciona basicamente na prática isso? Beleza, fazendo alusão a esse termo, né, transferindo lucros, então o que se faz hoje? Né? Por exemplo, a gente tem um caso bem conhecido que é da Apple. A Apple ela, né, tem a sua base ali de desenvolvimento, de tecnologia, tal, tudo ali, né, nos Estados Unidos e tal. E o que ela faz? Ela transfere as patentes, a marca, os registros ali de licença de uso dos softwares da Apple para países que têm uma tributação menor. Então, por exemplo, ela usa muito a Irlanda. Então, a Irlanda, por sua vez, cria ali um benefício fiscal para cobrar um imposto bem menor do que a Apple cobraria. Então, ela transfere... Do que a Apple pagaria nos Estados Unidos. Exato, do que a Apple pagaria. Então, sei lá, lá nos Estados Unidos a Apple pagaria ali 15%, 20% de IVA, um exemplo, na Irlanda ela paga 1% sobre... Então ela transfere, ela cria um custo, né? Ela abre uma subsidiária na Irlanda, transfere as patentes e a marca para essa subsidiária e essa subsidiária que fica na Irlanda passa a emitir ali, criar um custo para a Apple sede com o objetivo de diminuir a margem de lucro da empresa sede e assim, né, aumentar o lucro. Exatamente. Esses países, a grande maioria deles trabalham com a tributação apenas no lucro, né? A incidência Sim. de IVA ou VAT, né, VAT, que é o imposto de valor agregado, basicamente, a incidência quando as transações é de mesma nacionalidade ou dentro da União Europeia. Mas nesse caso, como é dos Estados Unidos para a Irlanda ou da Irlanda para os Estados Unidos, não há incidência de valor agregado. Então, basicamente, você consegue reduzir o lucro da outra empresa e aí existe a tributação apenas sobre o lucro e ainda assim, essa tributação na Irlanda é menor do que nos Estados Unidos. Então, acaba que essa estratégia vai funcionar bem. Funciona bem. E como que hoje, nós, empresários no Brasil, um país onde a carga tributária é diferente, como nós hoje podemos nos beneficiar disso? Gabriel, pegando um caso de uma empresa aqui no Brasil, bem famosa, é a Hotmart. Né? Quem é usuário da Hotmart, ultimamente, deve ter percebido que as notas fiscais que a Hotmart emite contra ali os produtores e tal, pela intermediação dos serviços, deixaram de ser notas fiscais emitidas aqui no Brasil e passaram a ser invoices emitida por uma subsidiária da Hotmart lá na Holanda. Exatamente. Muito provavelmente,
Não estou afirmando, tá, Gabriel? Porque isso é um assunto bem polêmico, bem sensível. Não estou afirmando que eles estão utilizando a técnica de profit shift. Mas existe, né, indícios de que provavelmente está se aplicando. Porque como é que funcionaria? Eles podem simplesmente transferir a patente de software, a marca para a empresa na Holanda, a subsidiária na Holanda, cria uma empresa, deixa a sede aqui no Brasil como a lucro real, por exemplo, a empresa lucro real, e você cria uma despesa, né, de software, de patente, uma despesa de marca, oriunda, derivada dessa subsidiária lá na Holanda. Então, aqui você conseguiria diminuir a margem de lucro líquida, né, o lucro líquido da empresa no Brasil, se utilizando da operação das invoices que seriam emitidas pela empresa da Holanda. Né? Então, essa é uma estratégia, né, que foi utilizada. E como é que um empresário no Brasil poderia fazer? Através dessa técnica da Apple, por exemplo, né? Principalmente, Gabriel, empresas que têm ativos intangíveis, né, empresas de ativos intangíveis. Então, por exemplo, empresas de software, empresas que têm muitos ativos como marca, por exemplo, a Microsoft tem uma marca muito forte, a Coca-Cola tem uma marca muito forte. Então, você poderia se utilizar desse benefício. Então, as empresas de software, em geral, por ter muitos ativos intangíveis, seria bem interessante pensar. Então, você criaria uma empresa, por exemplo, Estônia da vida, ou Uruguai, aqui, transferiria a marca, patente, o direito de uso, né? Direito de uso do software para essa empresa, e essa empresa geraria uma despesa para a empresa sede aqui no Brasil, com o objetivo de diminuir o lucro líquido. Ali, isso, né? O lucro tributável. E para quais tipos de negócio, empresa, isso já não seria tão interessante? Então, empresas que não têm ativos intangíveis, muitos ativos intangíveis. Por exemplo, uma petroleira, uma Petrobras, por exemplo. Não faz sentido, né? Não faz sentido. Como é que eu vou pegar o petróleo e levar lá para a Irlanda? Então, empresas de produção, empresas em tese de CMS, né? Empresas, fábricas, empresas ali, comércio, né? Por exemplo, um Walmart da vida, né? Não daria um Carrefour, não daria, porque, enfim, não faz sentido. São empresas físicas, né, o máximo assim. que São dá, produtos físicos. Isso, né? o máximo que dá é, tipo, cria lá uma empresa lá fora, transfere a patente, mas, pô, qual o percentual? O efeito não vai ser tão grande. O efeito prático não resolve. Agora, as empresas que têm altos ativos intangíveis, aí sim faz total sentido. Show. Tem muito jogador de futebol que se utiliza dessa estratégia, né? Sim, Cristiano Ronaldo, Messi, o cara joga num lugar, tem uma empresa em outro lugar que administra. Cara... Inclusive, eles levaram a regra grande, porque aí o governo pegou, tem que ter muito cuidado, tem que ter um bom senso, né? Tem que ter um bom senso. Tem muita gente que se utiliza. E aí, como é uma linha tênue, né, algo bem polêmico, porque você está tirando... Por isso que eles são chamados de BEPS, né, Gabriel? Que é uma tradução do inglês como se fosse uma correção da tributação do que você arrecada daquele país através do profit shift. Então, tu está corroendo o que o governo arrecada e transferindo essa tributação que seria para o governo, né, para o país, para a sede, para um outro país que está se beneficiando. Exato. Seria o Base Erosion Profit Shift, né? Então, exatamente. Está corroendo ali aquela base tributável, né? Isso. Onde o governo arrecada. Exato. E aí, em tese, né, o que a galera alega, né, os estadistas, podemos dizer assim, é que isso está afetando, né, a arrecadação dos países, né? Estudos indicam que só nos Estados Unidos 3,5 trilhões de dólares deixam de ser arrecadados por conta dessa prática, né? Então é um assunto bem polêmico. É uma linha muito tênue, né? Porém, assim, entendemos que há leis que regulamentam algumas práticas, né? Na verdade, assim, não é uma lei que regulamenta o profit shifting, porém, são um conjunto de leis que regulamentam, por exemplo, você poder passar a sua patente para uma outra empresa em um outro país. Sim. É uma lei que autoriza uma outra empresa te cobrar esse serviço com isso, fazendo essa erosão da base de lucro tributável. Então, assim,
São várias leis ali que autorizam, né, que permitem. Então, assim, é muito importante o acompanhamento de um profissional contábil, o acompanhamento de um profissional jurídico nisso, porque senão você vai acabar naquela linha de sonegação fiscal e aí é problema. Até o próprio governo brasileiro tem vários dispositivos através do IOF, né, para poder tributar e pedir esse tipo de prática, então tem que ter ali um caminho ali das pedras. Tem algumas iniciativas, Gabriel, do G20, isso já é a galera do G20, que é a galera que mais gosta de arrecadar imposto, né? De criar um imposto global, que seria aproximadamente de 15%, para evitar essa prática. Só que eu particularmente acho muito difícil, porque aí você vai estar vai estar interferindo na soberania de um país. Então, se a Irlanda ela é competente o suficiente para chegar e cobrar 1% de imposto, então ela tem competência, ela tem os gastos públicos controlados, ela sabe que isso vai gerar benefício para a sociedade, ali para o país. Então, com base nisso, ela cria o imposto a menor. Então, eu acredito que o G20, né, no caso, né, não sei quem sou eu para... Mas o G20 deveria reavaliar, né, a tributação que é cobrada hoje, né? Então, eles teriam que ter um foco muito mais na eficiência e diminuir a tributação do que ficar taxando quem está eficiente, né? No caso, a Irlanda, a Holanda, a Estônia, que tem Uruguai, que são países que são eficientes do ponto de vista tributário, do ponto de vista fiscal, e por conta disso consegue atrair grandes empresas. Então, eu acho que é muito mais uma questão de eficiência, como o próprio livre mercado, né, ele prega isso, prega essa situação, né, da livre concorrência. Então, da mesma forma que você tem o livre-arbítrio de escolher um produto, você tem também o livre-arbítrio de escolher um sistema tributário que seja favorável para a sua empresa. Então, eu não acredito que esse tipo de situação vai... tipo um Bolsa Família dos países. Vamos acompanhar como é que vai desenrolar isso. E se você tem interesse em conhecer um pouco mais do Profit Shifting, cara, marca um bate-papo aqui com a gente, vai ser um prazer conversar contigo aí, entender se faz sentido, né, para sua empresa, se faz sentido ir para o Uruguai, se faz sentido ir para a Estônia, para onde faz sentido... A gente já está fazendo testando algumas teses aqui com algumas empresas. A gente já tem algumas empresas, né? Já, né? Uruguai, Estônia, né? E tudo dentro da legalidade, isso é importante. É importante deixar isso claro aqui. É muito importante, né? É igual um vídeo que nós gravamos, né? A diferença de sonegação fiscal para elisão fiscal. Sim. Inclusive, se você não viu esse vídeo, vai estar no cardzinho aqui em cima para você assistir depois. Brunão, algo mais? Não. É isso então, galera. Você aí que não conhecia, já deixa o seu like e deixa aí nos comentários o que você achou dessa prática aí, seja favorável ou não. Deixa aí nos comentários, é importante ouvir vocês. A gente lê todos esses comentários, tá? A gente pode demorar um pouquinho para responder, mas a gente lê. Não se esqueça também de seguir a gente nas redes sociais. Procure aí o seu agregador de podcast favorito por FacilityCast. E é isso, um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Como é um assunto bem polêmico, né? Mamilos. Não bota isso não.